E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco capivarento. E no vídeo de prepara o teu coração que o mundo vai parar. Vai começar o Mundial de Xadrez amanhã. Amanhã vamos trazer nesse vídeo todos os detalhes, qual o formato, qual vai ser o horário, o ritmo, premiação, tudo no detalhe. O que as estatísticas falam sobre Jing Liren Gukesh, afinal, quem é o favorito? Vamos trazer os números, os desempenhos, tudo nesse vídeo, tu não vai perder nada. E vamos trazer também a análise da última partida clássica jogada entre ambos os jogadores. Afinal de contas, quem será o campeão do mundo? Já comenta aí embaixo para quem vai a tua torcida no detalhe agora. O confronto, claro, vai ser entre Gukesh e Jing Liren. Uma enorme comoção na Índia está acontecendo nesse exato momento na torcida pelo Gukesh. Algo nunca antes visto desde os tempos do Anand, olha lá. Caso o Gukesh seja o campeão, ele se tornaria o mais jovem campeão mundial da história do xadrez com apenas 18 anos de idade. E claro, do outro lado nós temos Jing Liren, o dragão chinês que foi campeão do mundo contra o Nepo em 2023 e um dos mundiais mais lutados e emocionantes dos últimos tempos, isso até levando em consideração mesmo os mundiais do Magno, aquele mundial do Jing com o Nepo, foi uma comoção também, assim, feroz no mundo do xadrez. E o Jing é o atual campeão do mundo e, claro, vai defender o título dele contra Gukesh. E, claro, de um lado nós temos a imponência do Gukesh, com resultados assustadores em todos os últimos eventos jogados, performance olímpica de mais de 3 mil de rating, top 5 do mundo, com quase 2.790 na FIDE. E do outro, nós temos um Jing Liren em um momento dos mais difíceis da carreira dele, com resultados muito abaixo da média em todos os eventos jogados no último ano, e na entrevista recente dada ao Norway Chess, mostrando alguns indícios de que ele não estava muito bem, movimentos repetitivos, que gerou ali alguns comentários na comunidade do xadrez de que o Jing não estava bem, além da queda brutal de rating no último ano, colocando ele entre os campeões mundiais com pior ranking durante o reinado. O Jing vem aí na 22ª posição do mundo. O formato. O Mundial ele vai ser jogado em um match de 14 partidas, ou seja, quem chegar a 7,5 pontos primeiro vai ser o campeão. O ritmo, ele vai ser de 2 horas para os primeiros 40 lances. Após o lance 40, vão ser adicionados 30 minutos no relógio, com 30 segundos de incremento por lance, e não é permitido empate antes do lance 41. A premiação vai ser de 2,5 milhões de dólares, dividido entre os jogadores de acordo com o número de vitórias nas partidas. E o evento, ele vai ser jogado em Singapura. E na cerimônia de abertura, nós tivemos ali o sorteio da cor de peças da primeira rodada. E vejam que o Gukesh, ele vai vir de peças brancas. Isso é super relevante, porque se o Gukesh porventura ganha essa primeira rodada, já bota muita pressão no match. E claro, na cerimônia nós tivemos também o pronunciamento dos jogadores, e aqui já vem a primeira bomba. O mundo não aguardava, mas o Jing disse que começou a se preparar para esse confronto apenas 3 semanas atrás. Olha, isso aqui foi realmente uma bomba, assim, uma notícia bombástica, e disse que foi mais tempo, inclusive, do que ele gastou na preparação do Mundial contra o Nepo. Então comenta aí embaixo se tu ficou tão surpreso quanto eu com esse tempo de preparação do Jing. Agora, se ele gastou menos tempo e deitou o Nepo no último Mundial, claro, isso pode também acontecer nesse. O Jing pode sim arrebatar o Gukesh. Agora, vamos ver como segue, porque tivemos mais pronunciamentos também. Nessa abertura do evento, o Jing disse que estava se sentindo em paz e com muita energia, fazendo uma mudança de rumo nas notícias dos últimos tempos, que sempre mostravam o gênio chinês como alguém que não estava muito bem, e nós vimos ali um Jing Liren sorridente e pra cima. Do outro lado, nós tivemos também as declarações do Gukesh, que disse: "Estou ansioso para estar aqui desde que comecei a jogar xadrez", e disse também que o Anand é a maior razão pela qual o xadrez é o que é na Índia hoje, e concluiu que o Anand é um grande ícone para ele. E seguiu: "Em relação ao Jing Liren, o Gukesh comentou: vou enfrentar o Jing Liren, que é um dos melhores jogadores do mundo, há mais de uma década. Se eu estiver fazendo as coisas certas, estou confiante de que tenho todas as chances do mundo." Então, confiante aí o Gukesh. E claro que em algum momento perguntaram pro Jing nessa coletiva em relação aos resultados ruins que ele vem tendo aí nesse último ano, e o que poderia acontecer caso o Gukesh já saísse na frente, ou qualquer coisa nesse sentido. E vejam o que disse o dragão chinês.
acho que todos escolheriam vencer primeiro, mas aquele que vence por último tem o maior sorriso, foi o que disse o Ding Liren, ou seja, se porventura o Gukesh sair na frente, o Ding tá dizendo que isso não acaba o match. Por quê? Quem ri por último, ri melhor. Agora, em relação ao rating de ambos os jogadores, como vocês podem ver, o Gukesh, ele vem subindo, ao passo que o Ding vem caindo bastante nesse último ano. Rafael, sem lorota, gafanhoto, eu quero saber dos números. O que os números apontam? Quem é o favorito? Bom, o Ding e o Gukesh, eles se enfrentaram 3 vezes, e embora o ranking atual não aponte o Ding como favorito, nos números ele é, porque ele ganhou 2 partidas das 3 clássicas e empatou uma. Ou seja, o Ding ainda não perdeu pro Gukesh em partidas clássicas. Mas claro, nas opiniões de todo mundo que tá acompanhando o xadrez aí nesses últimos tempos, o Gukesh, ele entra sim como favorito, porque o Ding não tá com bons resultados aí nesse último ano, embora os números apontem o contrário. Comenta aí embaixo qual a tua opinião. Agora, só pra entrar no ritmo de Mundial, esquentando as turbinas, vamos trazer a última partida clássica jogada por Ding Liren e Gukesh, com resultado positivo. Vamos ver o que aconteceu aqui no detalhe. Essa partida foi jogada no ano de 2024 no Tata Steel. Prepara o teu coração e a pipoca e vamos ao ritmo do Mundial agora! E essa partida fala muito do estilo de ambos os jogadores. Vamos ver no detalhe. O Gukesh estava de brancas contra o dragão chinês e o Gu que largou foi ele mesmo. É quatrino. Favorito de... Eita lá, uma italiana, Gioco Piano. Pode ser o repertório utilizado aí no Campeonato do Mundo, pode ser um prelúdio. Agora, durante a coletiva perguntaram de repertório, ninguém respondeu nada, ninguém abriu o jogo. Claro, inclusive nem dá pra confiar muito no que é dito aí nessas pré-conferências, porque tem muita estratégia. Diz uma coisa, no fundo é outra, só pra enganar ali o oponente. Então, tudo é estratégia desde o que eles estão falando. Bom, vejam que nesse momento o Gukesh joga um plano clássico, que é C3, D6 para passar o bispo, jogou o Ding Liren e agora ganha espaço no flanco da dama, o Ding segurou, e bispo G5 botando uma cravada, já que tu não consegue voltar esse bispo para E7. O Ding deu um totó no bispo, o Gukesh falou, daqui não saio e ninguém me tira, e agora bispo A7, jogou o Ding e o Gukesh veio atrás de pegar esse bispo. Então xadrez para cima, vejam que essa partida vai trazer esse xadrez agressivo que a gente vê no xadrez indiano. O Ding jogou o lance dama E7, que também é um lance flexível, pode indicar que ele pode rocar grande, e embora ele não vai fazer isso nessa partida, o Gukesh veio atrás do bispo, o Ding defendeu na elegância, e dama B3 claríssimo. O Gukesh quer rocar grande, ele acelerou o flanco da dama e vai rocar grande. Bom, nesse momento o Ding saiu dessa cravada incômoda, mas com preço, ele expõe muito mais se ele rocar curto aqui o rei dele. O Gukesh defendeu o bispeto e agora roque curto e roque grande, que é característica de ambos os jogadores. Olha lá, o Gukesh foi mesmo na linha mais aguda possível, embora o Ding também não ficou se esquivando. Ele tá com o rei aqui um pouco vulnerável e roque de alas opostas. Bom, nesse momento foi jogado o lance cavalo H5, olha lá, o Ding já vem atrás do bispeto e o Gukesh aqui rompe pelo centro, que é o que as brancas precisam fazer. Se rocou grande, tem que tentar dar mate agora mesmo. Veio a troca aqui em D4, o Gukesh retomou de cavalo e G4. E nessa linha toda, o Gukesh aqui, ele já entra na variante onde ele vai sacrificar um peão. Rafael, eu não acredito. Acredite, é assim que é o Gukesh jogando xadrez. É dinamismo o tempo todo, ele vai sacrificar um peão. Ele salta o cavalo para H4 de olho em entrar na casa de F5. Seria terrível se ele entrasse aqui, mas o Ding primeiro ele toma em D4 e depois da retomada o Ding aceita o sacrifício. Claro, as brancas têm compensação por esse sacrifício, o rei das pretas tá bastante vulnerável, mas tem que agora comprovar isso aí através dos lances. Vejam que o Gukesh aproveita e ganha um tempo aqui na dama, a dama do Ding vai lá pra H7, fica bem fora de jogo, mais um peão é um peão, então o Ding tem um peão a mais, como diria o poeta. Nesse momento, o Gukesh ele joga a torre D2, que é um lance super profilático, a gente vai entender, embora as máquinas não digam que esse é o melhor lance, olha lá. Então aqui já vem talvez um sutil erro de cálculo do Gukesh, melhor seria bispo D3. A ideia é que tu ganha um tempo na dama, provavelmente o Gukesh ficou com receio desse lance, porque depois de dama G7, se ele joga o lance bispo F5, que é um dos lances que ele quer jogar, ele leva esse cheque, olha lá, e agora tu tá perdendo o bispo. Isso seria um problema. Claro que essa não é a linha mais refinada, tem muita sutileza aqui, mas provavelmente era isso que o Gukesh estava calculando, por isso ele jogou torre D2,
pra se esquivar desse cheque. Vejam que isso vai acontecer, porque o Ding seguiu desenvolvendo, o Gukesh agora jogou o da máquina, que é bispo D3, e depois de dama G7, o Gukesh ele tenta entrar com o cavalo, olha lá. A diferença de tudo isso é que com a torre em D2, ele não leva mais esse cheque. Então, dama G5 não vem com cheque. O Ding não pode deixar esse bispo tão ativo, esse aqui tá ameaçado, ele trocou. Só que o Gukesh agora melhora muito a posição do cavalo dele, e o Ding aqui joga dama G5. Ele sai do ataque, cravando, e segue com um peão a mais. Agora o Gukesh precisa da mate aqui pra justificar tudo que ele tá fazendo. Vejam que não tem um lance tão direto. Tá caindo aqui em B7, mas é loucura tomar. Eu defendo o meu cavalo em algum momento, essa coluna B vai ser um problema grave pras brancas. O Gukesh joga dama G5. Nessa posição ele meio que fica de olho num raio-x nessa dama aqui do Ding, isso dá moleza. Daqui a pouco eu te dou algum descoberto, mas ainda não é tão claro como isso vai acontecer. O Ding agora traz a torre pra coluna, começa a luta pela coluna E, e torre E3 jogou agora aqui o gênio indiano, e nesse momento o Ding quer secar. Claro, tem um peão a mais, ele quer secar a posição simplificar pra tentar entrar num final com esse peãozinho a mais. Vejam que ele propõe a troca dos cavalos, pode ter a proposta da troca das damas também esfriando, mas o Gukesh tomou em G7, abrindo a opção da troca das damas, que não é boa pro Ding. Veja que o Ding tomou de rei aqui em G7. Rafael Comodão, por que não trocou aqui? Porque nessa linha tu perde uma peça, olha lá. Tu perde uma peça. Quando tomar aqui o Gukesh fica completamente ganho. Então o Ding não pode trocar as damas nesse momento, ele só retomou em G7, e o Gukesh agora jogou D5. E cuidado, porque o cavalo, ele tá cravado, vejam lá. Se tu sair com o cavalo, tu pode, de mau jeito, né? Tu pode tá perdendo essa torre em E8. Mas primeiro o Gukesh trocou, quer dizer, o Ding trocou em E3, e depois da retomada, ele simplesmente defendeu o cavalo. Mas cuidado, porque aqui começa a reação do dragão chinês. O Ding não leva esse nome, esse apelido de dragão chinês à toa. Ele é um jogador de dinamismo de ataque também. Então não dá moleza com o Ding Liren. E aqui, a posição já é dificílima pro Gukesh jogar. O Gukesh joga um lance que é desespero. Então aqui já entra essa região do desespero. Vejo que o ataque não encaixou, e agora tá vindo o contra-jogo do Ding. A torre tá ameaçada, ele passou a torre para E8, só que agora o Gukesh joga bispo F4 e dama F5, cuidado. Porque a dama corta nessa diagonal, o rei do Gukesh tá se mostrando mais vulnerável do que o do Ding. Tem uma ideia de cavalo A2 entrando aqui que é terrível. O Gukesh ele volta dando um toque nessa torre, e aqui a gente vai ver esse dinamismo do Ding. Lá ele joga cavalo A2, e agora tu entra numa situação terrível aqui de brancas, porque o rei só tem um lance. Jogou o lance rei D1, e agora a dama invade nessa posição. Rei E2 único, e agora o Ding joga um lance fino. Fino! O lance dama G1, vejam lá, sacrificando a torre, porque se tu tomar essa torre, tá levando um mate de cavalo, com o cavalo C1 lá tirando a casa de D3. É mate. É fim de jogo. Então não dá pra tomar ali. Olha o dinamismo do Ding. Bom, nesse momento foi jogado o lance rei D3, esquivando esse mate, ainda mantendo o ataque nessa torre, e agora o Ding volta o cavalo pra B4 com cheque, o rei fica super vulnerável, e aqui outro lance fino do Ding. Olha, ele falou, se tu tomar aqui, tu vai entrar em linhas de mate, é mate em 2. Se tu tomar em E8, eu tomo a tua torre, depois é mate aqui em D3, acabou a partida. Não tem choro nem vela. Nesse momento o Gukesh ele defendeu com torre D3, vejam lá. A ideia é que ele tá dando a torre, mas se tu tomar aqui também tá caindo a tua torre em E8. Nesse momento foi jogado o lance dama E2 pelo Ding Liren, vejam lá. De novo, ele defendeu a tomada da torre em E8, porque senão de novo tu vai levar mate caindo a torre aqui em D3. O Gukesh teve que defender, ele jogou torre C3, agora propondo a troca das damas, mas claro que o Ding não vai trocar, o rei das brancas tá no meio do tabuleiro. O Ding jogou o lance dama D2, agora rei C4, tentando se esquivar, e vem torre E4, e todas as peças vieram pro ataque, aqui não tem jeito, o Gukesh abandonou essa partida. Embora, é a partida aí, a última partida clássica o Ding ganhou, claro, que isso não quer dizer que é assim que vai acontecer nesse campeonato do mundo. E aqui abandonou, porque não tem mais jeito. Olha lá, se tu esquivar com o rei, tu vai levar mate, a dama D1, o rei vem pra cá, é esse, e isso aqui é mates com tomates. Quem leva esse mundial? E tá no ar a precisão desta peleja. Olha lá, o Ding jogando como uma máquina terrível e assustadora, e tivemos aqui a chance perdida do Gukesh, o torre D2, as máquinas apontavam que bispo D3 era realmente a linha boa, o Gukesh estava melhor nesse momento, mas depois de torre D2 ele acabou indo abaixo nessa partida e não deu para recuperar. Comenta aí embaixo para quem vai a tua torcida, e amanhã, na live 5h30 da manhã, horário de Brasília, eu vou dar
a minha opinião de quem eu acho que leva e também pra quem vai a minha torcida nesse campeonato do mundo. É completamente imperdível. Não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.